Você está aqui mesmo com chuva, mesmo como o Dia das Mães. Algumas receberam café na cama, outros receberam só o despertador mesmo. E louvado seja Deus, você está vivo, irmã, você ouviu? Amém, fala amém, isso. Glória a Deus, glória a Deus. Alguns só escutou, pi, pi, pi. Glória a Deus, bendito é o Senhor por tudo isso. O Senhor é gracioso e é generoso conosco. Eu gostaria que você lesse novamente comigo o texto lá de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Primeira epístola de Paulo para Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. E depois sim é que nós vamos ler um outro texto da palavra de Deus. Primeira Timóteo 2,15 diz a palavra de Deus. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Eu quero ficar aqui com a expressão missão de mãe. É lógico que em outras versões da palavra você vai encontrar não missão de mãe, mas privilégio de dar à luz, o privilégio de gerar. Quando nós falamos de gerar, muitas vezes nós pensamos que é só o gerar físico, mas não é, tem outras coisas mais que uma serva de Deus pode também frutificar, gerando filhos e frutos a partir das suas atitudes, a partir da sua postura. Nos dias de hoje, são dias difíceis para muitas mães, porque muitas mães hoje, elas podem ter perdido filhos. Muitas mães hoje podem não ter filhos ainda. Mães hoje não podem, aliás, podem não ter filhos ainda. Também há aquelas mães que hoje, infelizmente, visitam seus filhos. Hoje é um domingo, é dia de visita em presídios. Tem mães tristes hoje. Tem mães felizes hoje. Existem pessoas que hoje estão entendendo o que é ser, então, gerado por Deus com uma missão. E esta missão, que no dia de hoje é o Dia das Mães, essa missão, ela fala de outras coisas mais. Fala num contexto mais amplo, porque envolve a mim e a você como igreja. Eu gostaria de falar com você sobre ser tratados, juramentos e amor de mãe. Tratados, juramentos e amor de mãe. Dá para a gente pensar junto aí? Tratados, juramentos e amor de mãe. O texto que nós vamos ler é 2 Samuel, capítulo 21. Segundo Samuel, capítulo 21. Eu quero ler com você o versículo 10, a partir do versículo 10, e você mantém a Bíblia aberta para nós ganharmos tempo aqui. Nós vamos pensar do primeiro até o versículo de número 14. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 10, diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Pai, fala ao nosso coração, dá-nos graça para compreendermos o teu querer. Fala-nos aqui sobre tratados, fala-nos aqui sobre juramentos e fala-nos aqui sobre amor, para o teu louvor. É no nome de Jesus que nós nos curvamos e suplicamos. Enche o nosso coração tão somente de ti, para a glória tão somente do Senhor. Em Cristo, Senhor nosso, oramos. Amém. O texto que nós acabamos de ler conta a história
de Davi nos seus primeiros passos no reinado. E Davi, nesses primeiros passos no reinado, ele vai se deparar com algumas coisas que ainda o povo lá atrás havia feito. Juramentos que o povo havia feito lá atrás. Porque num dia em que os gibeonitas tiveram contato com o povo israelita, o povo de Deus, liderado por Josué, havia feito uma promessa, um juramento. Nós seguiremos deixando vocês em paz entre nós. Josué capítulo 9, versículo 15. Mas o texto também aponta que este juramento não foi cumprido. O texto diz para nós que Saul procurava desbaratar, destruir, tirar os gibeonitas do meio deles. Quando dessa perspectiva o Senhor, então, que é aquele que é cumpridor dos juramentos que nos faz, o Senhor entra com a sua justiça. E agora Davi vai consultar, olha para o texto, versículo 1, diz o texto para nós que houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor. E o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Davi está agora entendendo por que é que 3 anos a mão do Senhor pesava sobre o povo. Era porque Saul não havia respeitado um tratado do passado. Um tratado solene feito diante do Senhor, feito em consulta ao Senhor, e agora Saul quebra isso. E o Senhor pesa a mão sobre o povo. Nós vamos ver que 3 anos de seca naquele lugar era horrível, umas lutas, umas dificuldades todas, e o texto nos aponta que o Senhor queria que agora isso fosse retratado. Como se retrataria isso? Davi então pergunta para os gibeonitas: o que vocês querem? Vocês querem prata? Vocês querem ouro? E eles falam: não, nós queremos reparação. Reparação de um tratado que lá atrás, de uma palavra empenhada lá atrás, que foi quebrada por vocês. Foi quebrada por Saul. E Davi então fala: o que vocês querem? E o texto diz então que eles respondem, olha para o texto, versículo de número 4. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata, nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Depois de consultar o Senhor, Davi agora quer fazer essa retratação, quer fazer essa reparação, quer novamente contactar os gibeonitas para mostrar que o Deus que faz tratados é o Deus que cumpre sempre na nossa história. E Deus nos convoca já a uma primeira reflexão. Uma reflexão sobre o que nós prometemos e nós não cumprimos. Mas o texto aqui avança, porque nós lemos aqui a respeito de Rispa. Essa mulher, Russell Shedd escreve que essa mulher tem uma das histórias mais dramáticas, o amor mais dramático materno na literatura universal. Não é tão somente na literatura bíblica, porque é um drama de uma mãe que agora vê os seus filhos sendo enforcados para que uma reparação, um tratado, fosse agora, mais uma vez, sob juramento honrado. Nesta perspectiva, eu gostaria que você então pensasse nesse tratado quebrado por Saul. Porque eu e você também podemos quebrar tratados. Nós podemos falhar com os tratados. Nós também podemos jurar e até uma certa altura cumprirmos. Nós também podemos amar até uma certa altura. Porém, quando nós olhamos para o lado celeste, isso é diferente. Porque o amor que Deus quer revelar aqui ao meu e ao seu coração nesta manhã é o amor revelado na pessoa de Rispa. Um amor que tem um compromisso. E esse compromisso vai além da vida. Porque o texto diz para nós que Davi, então, pega os 2 filhos de Rispa, porque o texto diz para nós, olha aí, por favor, o versículo 8. O versículo 8 diz para nós: porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul,
que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Deus está aqui então agora tratando isso, mas esta mãe, para esta reparação, para esse tratado ser cumprido, para esse juramento ser cumprido, ela agora tem que entender o que é o amor de Deus. E o amor de Deus se revela dessa forma, é um compromisso que não é só até aqui, é um compromisso além da vida. É por isso que eu e você nunca somos e nunca seremos ex-filhos. Sempre seremos filhos de alguém. Goste ou não goste, nós seremos filhos. Eu serei filho do novinho e da Dona Maria. Você será filho do seu pai, da sua mãe, eternamente. Todos os dias as pessoas vão se lembrar disso. É um compromisso que vai além da vida. Não importa se eu vou morrer ou se eles morreram, meu pai já faleceu. Não importa, eu continuo sendo filho dele. É um compromisso que vai além. Esse amor, então, dessa mulher, ele remete-nos, então, ao amor de Deus para conosco. O amor de Deus para conosco é o amor que vai além das fronteiras de um dia, de outro dia. Vai além das fronteiras do nascer e o padecer, o ser chamado. O amor de Deus é esse amor incomensurável, esse amor tão maravilhoso, incompreensível, a ponto, então, de ele continuar nos amando. Porque ele seguiu nos amando, nos escolheu antes da fundação do mundo, nós caímos em Adão e Eva, pecamos, falhamos, a missão continua, o tratado de Deus continua, o juramento de Deus continua, o amor de Deus continua, por isso você foi salvo. Por isso nós somos salvos. Por isso eu e você podemos hoje aqui então entender que esse amor que nós acabamos de cantar é um amor admirável, porque ele vai além da vida. É o amor que agora Rispa está demonstrando que eu e você também podemos exercitar nos nossos dias. Nesta perspectiva, nós precisamos entender também, em segundo lugar, que além desse amor percorrer o além da vida, esse amor deve trazer instruções para o nosso coração. Um amor que traz instrução nas próprias atitudes dela. O texto que nós lemos, o versículo 10, diz que depois que enforcaram seus filhos e mais 5, diz o texto que ela ficou ali. Volte os olhos para o versículo 10. Esse versículo é impactante. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. O princípio da ceifa era entre abril e maio. O princípio das chuvas, em outubro. Essa mulher planteou, guardou o corpo ou os ossos dos seus filhos durante 6 meses. Sem arredar o pé. Nós conhecemos histórias de pessoas que ainda hoje visitam o cemitério. O Dia das Mães, se você não sabe, começa na literatura externa, Bíblia, ele começa porque uma moça sempre visitava o túmulo da sua mãe no dia da sua morte. Essa mulher, chamada Rispa, ela não sai dali. Ela fica com seus filhos, ela está com seus filhos o tempo todo. Ela não os abandona. Esse amor que vai além da vida, esse amor que agora traz instruções para o nosso coração, porque ela, sim, trata com respeito aqueles cadáveres, juntamente instruindo Davi, porque o texto diz que Davi ficou sabendo que ela estava fazendo assim. Olha para o texto, versículo 11. Foi dito a Davi o que fizera Rispa. As pessoas falavam, o testemunho, a instrução na atitude dela é que deveria-se honrar, amar na vida ou na morte. Com Deus não é diferente. Eu e você somos chamados para honrar, amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, o tempo inteiro. E você é desafiado o tempo todo a deixar esse amor, a esquecer-se de Deus, a naufragar na fé, a ficar distante do Senhor. Ou você assumir de fato que você depende do Senhor, confiar no Senhor, abraçar-se com o Senhor e seguir naquilo que é instrução nas atitudes do próprio Cristo para a sua vida.
Não se esmere tão somente na atitude de pessoas, porque pessoas falham. Se esmere em Cristo. Ele é perfeito. Ele é perfeito. E Ele quer que você tenha olhos voltados para Ele. Um amor que vai além da vida. Um amor que, com atitudes, vai instruindo, vai constrangendo, vai movendo corações a terem a mesma postura. Porque o texto aponta para nós que, depois que Davi ouve, olha aí o versículo 12, então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Aquela lição moveu o coração do rei. Porque talvez alguém pensasse assim, graças a Deus, porque agora o Saul não vai me perseguir, e nem agora a geração dele, os filhos dele, não vão me perseguir. Não. A atitude de servo do Senhor não é essa. O amor que essa mulher está demonstrando é o amor de Deus, que constrange-nos agora a deixar de lado a ira, abandonar o furor, e agora assumir uma postura então de honrar pessoas. Embora elas não nos honrem, embora isso, embora aquilo, continuemos honrando a Deus. Você vai entrar em situações na sua história que você vai confiar em pessoas e pessoas vão te frustrar. Você vai frustrar pessoas. Imagina, eu vou frustrar? A reda de Satanás, foi assim que Jesus falou para Judas. Nós podemos frustrar pessoas. Pessoas podem nos frustrar. Lembre-se disso. Bem-vindo ao mundo, bem-vindo à realidade. Aqui não é a terra do faz de conta. Nós não estamos aqui na síndrome do Peter Pan. Nós estamos vivendo uma realidade. E essa realidade me chama a atenção, então, para que as minhas atitudes, como a de Rispa, possam constranger pessoas a fazer o melhor, a fazer o certo, a andar no certo. Um amor que vai além da morte. Atitudes que são instruções para o coração, comovem o coração de Davi, comove o coração do povo. Agora todo mundo entende o que está acontecendo, entende a dor daquela mãe. Mas o texto diz para nós que isso tem a ver com fidelidade. Fidelidade durável. Fidelidade que gera seguidores. Essa fidelidade fez com que as pessoas entendessem a dor daquela mãe, o luto daquela mãe, mas fez também as pessoas entenderem que basta-nos de guerra, chega de conflito, chega de fugir. É difícil para nós a gente entender isso, que hoje se abandona ao invés de andar junto. Hoje se tenta derrubar ao invés de ajuntar. Hoje se tenta derrubar quem luta a seu favor. Tem pessoas que não se importam com outras pessoas que se importam com elas. É lógico que a pergunta é clara ao nosso ouvido. É a mesma expressão que 3 vezes Jesus vai tratar o coração de Judas. Aliás, o coração de Pedro. Pedro, tu me amas? E a palavra hoje é para o meu coração. Wagner, tu me amas? A palavra é para você hoje. Tu me amas? O Senhor Jesus nos pergunta, tu me amas? Tu me amas? A tua fidelidade é durável? A tua fidelidade é reconhecida e seguida? Você é fiel a mim? Você tem sido fiel a mim? Ou você também quer derrubar quem é a seu favor? Ou também você quer deixar as coisas mais difíceis? Procurar as coisas mais fáceis da vida não é o caminho certo. Isso torna as coisas mais difíceis. Não procure caminhos ou atalhos. Não procure caminhos fáceis. Procure caminhos corretos. Não vai atrás de achismo. Não vai atrás de que aqui é mais rápido. Porque Deus
sabe o tempo e o modo para agir. Fica tranquilo, fica tranquila, confie no Senhor. Essa fidelidade durável do coração dessa mulher é tão impactante, que por causa dela perseverar, buscando, livrando os ossos dos filhos, os ossos daquele povo que estava lá, daqueles 7. Olha para o texto, o que diz o versículo 14. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Será a sua desobediência que Deus não tem sido favorável a essa igreja? Será que é porque você é desobediente que Deus não está favorável a nós? Será que é por causa da minha desobediência que Deus não está favorável a nós? É a pergunta que eu e você devemos fazer ao nosso coração para que nós entendamos o que é esse nome, ou o que significa o nome Rispa. Rispa significa aquela que é brasa, aquela que é chão quente, aquela que tem intensidade de caráter firme. Caráter firme. É o que Deus exige de nós. Caráter firme não coxia entre dois pensamentos. Caráter firme confia no Senhor. Caráter firme, as suas atitudes são instruções. Caráter firme é o amor que é incondicional. É o amor que vai além das fronteiras da vida ou da morte. Caráter íntegro diante do Senhor é o que eu e você devemos ter. Como o de Jesus. Como o caráter de Jesus, fiel em todas as horas, fiel em todo tempo, zeloso contigo. Zeloso com Adão e Eva lá no passado, como nós lemos aqui em Gênesis. Zeloso com a sua casa, quando nós lemos o Salmo 127 e o Salmo 128, falando então que bem-aventurado o lar que tem filhos, porque os pais são fiéis. Os pais honram a Deus. Eu e você precisamos entender essa missão que nós temos hoje, como igreja. Esse sermão não é um sermão para mães. Esse sermão é um sermão para a igreja. A igreja que quer servir ao Senhor, que quer honrar a Deus, que quer buscar o Senhor, que quer manter-se num caráter íntegro, firme no Senhor. Essa mulher deu uma lição. Essa mulher parou o reino. Porque todas as atenções agora não é mais para o Davi que derrotou Golias. As atenções agora é para Rispa. Que embora entregou seus filhos, segue fiel a eles. Em atitude, em devoção, em livramento, em todo o tempo. É engraçado isso porque eu olho as atitudes dela e automaticamente nós olhamos para Cristo, que nos livra, que nos ama. Nós lemos hoje João capítulo 13, na escola dominical, que enquanto ele estava com os discípulos, ele os amou em todo o tempo. Qual foi o dia que Jesus não te amou? Qual foi o dia que Deus falou assim, hoje eu não te amo? É o contrário para nós. A cruz é para nós esse marco das dúvidas agora sendo sanadas, sendo derrubadas, derrotadas, para que eu e você descansemos no favor do Senhor, para que eu e você confiemos que Deus nos ama sim, que Deus olha para nós sim, não importa que são 7 ou 8 bilhões de pessoas, Deus sabe quem você é, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua dor, e Ele é o seu amigo leal todas as horas, que você pode confiar, porque o caráter dele é firme, é íntegro, é reto, o tempo todo com você, e Ele quer que você viva isso. Ele quer que eu e você experimentemos disso. A cruz bendita do Senhor é esse caráter firme do Senhor, que embora não devesse nada, deu tudo, se fez pobre, se fez pecador, para que eu e você, perdidos no lamaçal, fôssemos restaurados. É esse amor. É esse amor grandioso, que essa mãe agora dá esse exemplo para nós. Há lições aqui para nós. Tem pessoas aí fora que hoje, por causa disso ou por causa daquilo,
são até pejorados, recebem nomes pejorativos, mães que recebem nomes ou pensamentos pejorativos por causa dos filhos. O contrário também é verdade. Mas o que Deus quer tratar aqui no meu e no seu coração é que Ele, quando nós nos envolvemos com juramentos, quando nós nos envolvemos com Ele, crendo no poder dEle, nos tratados que fazemos com Ele, quando nós aqui entendemos o que é o amor dEle para conosco, o texto diz que Ele muda a nossa sorte. Muda a nossa sorte. Será esta a virada que você espera na sua vida? Não há aqui mais aquilo que as pessoas dizem estar no texto de Samuel, 1º e 2º Samuel. Os estudiosos dizem que aqui é a teologia da retribuição, ou a teologia retributiva. Aqui, a dor é aplacada por amor. Aqui, o distrato é tratado com fidelidade. Está aí o controle desse trem aí? Está vindo lá. Fica tranquilo. Deus quer tratar o nosso coração para nós entendermos tudo isso. Quais as lições que essa moça tem? Mais um personagem bíblico que passa assim, ó, e a gente nem percebe. E eu falo a gente mesmo. Quantas vezes já li esse texto aqui? E Deus nunca me havia tratado desta forma aqui. De um amor tão maravilhoso, que se assemelha ao amor de Cristo. Inatingível ao amor de Cristo, claro. Mas traz muitos exemplos para nós. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que a sua fidelidade seja durável, perdurável, até os seus últimos instantes aqui e siga a eternidade com o Senhor. Que as suas atitudes sejam instruções para outras pessoas, como foi a de Rispa. Que o seu amor seja um amor de comprometimento com Cristo. Se comprometa com a obra. Não se esquive, não corra, não dê desculpas. Faça como essa irmã, como esta serva do Senhor. Às vezes nós ficamos tão impactados e falamos, eu queria tanto, claro, primeiramente, ver Jesus nos céus. Eu queria tanto conversar com Abraão. Eu queria tanto conversar com Moisés. E a dona Rispa, irmã, seu testemunho impactou minha vida e transformou meu coração, porque eu vi um amor com compromisso. As suas atitudes moviam meu coração e mudou meu coração. Você me fez lembrar do amor de Cristo para comigo. Deus espera isso de nós, irmãos. Deus tem isso para nós. Sabe o que é o melhor? É que Ele me conhece e Ele te conhece. Ele sabe que às vezes eu vou falhar. Isso não é desculpa, claro que não. Mas Ele sabe que quando eu falhar, quando nós falharmos e nos arrependermos e fizermos a reparação correta com arrependimento, Ele se torna favorável a nós. Ele se torna favorável à sua terra. O texto diz então que houve chuva naquele lugar e o Senhor se tornou favorável não somente à colheita para o povo, mas os livramentos, que nós no dia 1º estudamos aqui, nos livramentos contra os gigantes da vida. Deus te é suficiente. Confie nele, descanse no Senhor, ouça essas instruções, viva isso para a glória do Senhor. Seja como Rispa, caráter firme, chão esbraseado, querendo servir, adorar, ser útil nas mãos do Senhor. Que Deus nos ajude nesta nossa missão de igreja, de servos e servas do Senhor. Que Deus abençoe as nossas irmãs, mães, que elas continuem nesta missão de servir o reino do Senhor. Em nome de Cristo.